Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Oh, glória. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estava sentadinho ali e por alguns momentos eu me imaginei entrando na glória. Eu imaginei a igreja, aleluia, tendo a oportunidade de entrar na glória. Porque eu senti um pouco da glória de Deus aqui. Aleluia, sabe? Algo diferente, algo tão grande, tão precioso. Glória a Deus. E quando nós estávamos nos abraçando aí, aleluia, o pastor estava sozinho aqui no altar. E o Espírito de Deus falou assim: vai lá e abraça ele. Porque ele precisa deste abraço. E Deus falava assim: diga para ele assim, que a terra te abraça. Maravilha! Deus tremendo, Deus de mistério! Aleluia. Dias que sente só. Bendito seja o teu nome, Mas eu estou no comando da guerra. Envio consolação e graça, minha mãe. bendito seja o teu nome, Pai. Oh, glória a Deus, glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Como é gostoso ser abraçado por Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado para estar aqui esta noite. Quero parabenizar toda a igreja, todos os irmãos, corpo de obreiros, membros que estão trabalhando em prol dessa obra aqui nesta cidade. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que está aí fazendo também uma grande obra. E Deus diz assim, irmão, que grandes obras, às vezes a gente não começa pelo telhado, pastor. Né? Às vezes alguns projetos, quando são grandes, a gente começa só com as lágrimas. Mas o importante é saber que lá na frente, o resultado que Deus tem para fazer é glorioso. Aí o Senhor falou assim no meu coração: glória a Deus, quando tem atitude de fé, quando tem trabalho, e esse propósito é unido na presença dEle, Ele é Deus para engrandecer o nome dEle e fazer algo glorioso na vida daquele que crê naquilo que Deus tem para fazer. Eu sei que tem gente que veio aqui essa noite em busca de resposta de Deus. E o Senhor abre o céu ao seu favor nesta noite e te responde, Ele é fiel. Vamos ler a palavra, queridos. Livro de Neemias. Hoje se falou essa tarde sobre Neemias. Eu acho muito lindo esse fato, este acontecimento, porque traz grandes experiências para nós, na presença de Deus. Neemias capítulo 1, glória a Deus. E verso 4, apenas esse versículo, eu quero ler com os irmãos e falar um pouquinho que Deus já colocou no meu coração aqui esta noite. Capítulo 1 e versículo 4, todos encontraram? Diz assim: e tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Pode se assentar, amados, na presença de Deus. Oh, glória. Aleluia.
gostaria de falar, irmãos, para a igreja esta noite, sobre o desejo que temos nesses dias de sermos restaurados. O desejo que nós temos de ver a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, alguma coisa que temos no nosso coração, na realidade, para esse tempo, e que às vezes, aos olhos humanos, a gente olha isso assim com tanta diversidade, que parece que falta força suficiente para que esse propósito ele seja concluído. Eu sei que esta noite eu posso estar pregando para alguém, ou falando com alguém, que mesmo debaixo de uma promessa, de algo glorioso na sua vida, você tem passado, vivido e sentido os obstáculos cercando a sua vida de tal forma que muitas vezes você pensa assim, não vai se concluir, porque está muito difícil, porque os acontecimentos me traz tristeza, me traz fadiga, me traz muitas vezes de pensar até um estado de vergonha. Mas quando eu li o tema desta festa, o que Deus colocou no coração dos servos dele para este acontecimento, eu percebi que Deus ele tem um propósito de restaurar a nossa vida aqui esta noite, como foi feito com aqueles muros. Mas a Bíblia vai nos apontar, irmãos, alguns homens de oração que tiveram respostas da parte de Deus, que foi algo glorioso. Por isso eu quero dizer que algumas coisas, alguns acontecimentos na nossa vida, algum projeto, ele é concluído através de lágrimas, através de oração e através de perseverança na presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão ele foi atendido através das suas súplicas a Deus. A Bíblia diz que Jacó foi atendido quando estava em grande aflição. Ezequias obteve resposta concreta quando orou, porque a guerra estava travada sobre a sua vida, Deus lhe respondeu. Neemias venceu todos os obstáculos através do quê? Da oração. Quem mais? Os discípulos receberam o Espírito Santo quando eles estavam fazendo o quê? Dentro do templo orando e buscando a presença de Deus. A oração abriu a porta daqueles que estavam encarcerados lá na prisão, encerrados lá no fundo, para que alguém não visse, não tivesse um meio de sair dali. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando eles estavam orando, quando eles estavam louvando, quando eles estavam se colocando diante de Deus, a Bíblia diz que as cadeias se abriram e Deus, aleluia, trouxe eles ao livramento, porque o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos. A Bíblia vai dizer que Elias, quando orou e buscou a Deus, houve chuva, houve fogo que caiu sobre o holocausto. A Bíblia vai dizer que nós, aprendemos com isso, que a igreja ainda precisa orar sem cessar na presença de Deus. O que significa isso, irmão? A oração deve ser feita de qual maneira? Precisa vir do fundo da alma. Não é um cochicho. Não é uma perca de tempo, se levantando, olhando para os lados, ouvindo a voz do adversário. Está muito cansado, fadigado. Mas tem que ser suplicado com jejum. Aleluia, glória a Deus. Deus não se agrada de uma oração impensada. Para falar com Deus, temos que ter memorial e pensar o que realmente nós precisamos e necessitamos da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que Neemias fez isso, orou sem cessar e orou também com profunda humildade na presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você veio buscar resposta. Porque você veio para pedir, Deus, eu preciso de graça, porque eu não sei quanto tempo mais nós temos aqui na terra, mas é importante saber, aleluia, que mesmo em meio às batalhas, quando tem alguém vivendo um processo, mas entendendo o projeto, entendendo a ação de Deus no meio de tudo que está acontecendo, e se colocando na presença dEle, Ele é poderoso para glorificar o nome dEle na nossa vida. O que mais Neemias fez?
a Bíblia diz que ele se lembrou das promessas. Sabe por que tem hora que bate um desânimo no coração da gente? É porque a gente olha, esquece das promessas e olha para um grande problema. Enquanto a gente deveria dizer, não tem um grande problema, eu tenho um grande Deus que está acima dos problemas, que está acima das circunstâncias, que está acima das adversidades, que está acima de tudo que está cercando a minha vida, porque eu não quero pegar isso aqui só como opróbrio, como fadiga para o meu coração, mas eu preciso pegar isso como combustível para mim me voltar para Deus, a entender o processo e poder fazer algo mais para o seu reino aqui na terra, enquanto Ele me dar a oportunidade. Oh, irmãos, eu olho para a palavra e a Bíblia diz que essa oração também ela tem que ser feita e ela tem que ser apoiada somente na palavra. Orar com submissão. Senhor, eu entendo o processo. O Senhor está permitindo. O Senhor, aleluia, está, aleluia, deixando acontecer. Eu não sei até onde vai, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus tem o seu projeto, os seus caminhos no meio da tormenta, e quando Ele quer trabalhar, não tem oposição, não tem adversário, não tem inimigo, não tem nada que pode deter a mão do poderoso, porque operando Deus, quem vai impedir e operar a ação do Senhor? Ele é Deus. Mas hoje eu quero falar para os irmãos sobre a vida desse homem. Quem foi Neemias? Porque alguém pensa assim, não, eu poderia até vencer essa luta se eu fosse um grande profeta, se eu fosse um grande líder, um pastor, se eu fosse talvez alguém muito, né, irmão, de uma influência maior. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias era um homem que podia ser o nome mais esquecido lá do Velho Testamento. Ninguém poderia citar o nome daquele homem. Mas na realidade Neemias representa um dos maiores exemplos de liderança, de fé e de propósito. Liderança, fé e propósito. Por quê? Porque quando ele olhava, quando a notícia chegou para ele, a gente fala muito sobre a restauração dos muros. Mas na realidade, hoje eu não quero falar aqui só da restauração dos muros de Jerusalém. Mas eu quero dizer que a primeira adversidade que estava diante de Neemias era quem? Era o povo que estava lá sofrendo. Era o povo que estava lá vivendo o opróbrio. Era o povo que estava lá passando por necessidade, porque a cidade já tinha sido queimada. Quer dizer, todos os recursos tinham acabado. Agora, para Neemias se apresentar diante de uma geração, diante de um povo que estava ali sofrendo, atormentado pelas circunstâncias, pelas dificuldades, o que ele iria encontrar? Alguém ali corajoso, de pé, animado para trabalhar? Não. Ele iria encontrar alguém que estava vivendo dificuldade, alguém que talvez estava até desacreditando das promessas que Deus tinha feito lá atrás. Então a primeira coisa que ele teve que fazer, uma ponte para levar a mercadoria, para começar o processo. O que isso significa para nós? É que muitas vezes nós precisamos também, aleluia, fazer isso na presença de Deus. Neemias precisava primeiro também, aleluia, depois de receber a liberdade de sair para aquele propósito, para reerguer os muros, a Bíblia diz que antes de tudo isso que ele fez, pontes. Ele edificou primeiro o povo, encorajou alguém também para estar do lado dele, porque ele bem sabia que sozinho os muros não seriam levantados. Precisava de alguém que tinha decisão, que tinha sentimento. E a Bíblia diz assim que ele começou então a falar com o povo e a entregar a mensagem para o povo, dizendo: gente, sabe por que eu estou aqui? Não é por acaso. Eu vou contar para vocês. Não tinha madeira, Deus deu madeira.
não tinha carta para passar do outro lado, estava preso ali, mas ele me deu liberdade e o rei me deu a carta. Ele foi contando os acontecimentos e a Bíblia diz que aquilo foi trazendo ânimo para o coração do povo. Sabe que Deus está dizendo aqui esta noite para mim e para você? Talvez você está avistando os obstáculos, as dificuldades, a força da potestade que se levantou contra a tua vida, mas eu quero dizer que em tudo isso Deus, Ele vai fazer você entender o processo, porque dentro desta guerra Ele tem algo para fazer na sua vida. Aleluia. O maior exemplo de liderança e propósito. Neemias não era rei, não era profeta, nem sacerdote, ele era apenas um servo. É porque a gente pensa assim, se eu tivesse numa posição maior, seria mais fácil. Não, irmão. Sabe qual é a posição maior? É estar dentro do centro da vontade de Deus. Quando a gente entende viver isso, quando a gente compreende esse processo, e a gente vai para a presença dEle, se colocando da forma que Ele quer, lembrando no poder, na glória que há no Senhor, na capacidade que Ele tem de vencer o inimigo por nós, a luta já não é mais nossa. A partir daí Ele assume a liderança da guerra e Ele vai na frente para dizer assim: eu te fortaleço, eu sustento com a destra da minha mão e eu envergonho os teus adversários e faço você viver em paz aonde há guerra, porque a minha presença vai contigo para fazer a diferença. Oh glória! Era só um servo, um copeiro, um trabalhador do reino. Ocupava um lugar de destaque porque servia o rei. Mas só que tem uma coisa importante na vida de Neemias que fica no meu coração e eu gostaria de passar para vocês aqui essa noite. Dentro do palácio, ocupando uma posição até maravilhosa, bem remunerado, mas ele nunca esqueceu das origens lá de trás. Ele não foi movido por condição humana, ele não foi movido por possibilidade, mas ele foi movido porque ele estava, glória a Deus, disposto, à disposição. E a Bíblia diz que quando a dor do seu povo, dos seus entes queridos, de alguém que estava sofrendo, bateu o seu coração, ele se posicionou na presença de Deus, dizendo: eis-me aqui para fazer o trabalho como o Senhor tem determinado. Qual foi o primeiro passo? Ele entendeu que no momento da sua dor não bastava só olhar o problema. É que tem gente que fica olhando o problema, mas Neemias disse: não, eu preciso fazer parte da solução. Eu preciso estar dentro desse negócio. Eu tenho que sentir também a dor. Eu tenho que sentir a responsabilidade. Eu vou me posicionar de uma forma que eu possa fazer alguma coisa para ajudar os menos favorecidos que estão lá. Ô irmão, aí você trava uma batalha contra o inimigo. Só que tem uma coisa: andar na dependência de Deus é adquirir asas de liberdade, de vitória para voar em segurança diante de um Deus que cuida de nós. Ele não quis só olhar o problema, mas quis fazer parte da solução. E foi esse sentimento que ele entendeu que Deus usava os improváveis. E o que ele fez? Foi buscar a solução. E ele foi buscar força. Mas aonde ele foi fazer isso? Em Deus. É que tem vezes que a gente pensa assim: não, eu tenho um dinheirinho, eu pago. Eu tenho uma boa posição e eu chego lá. Eu já estou nesse degrau, está muito perto do sucesso. Oh queridos, eu quero dizer uma coisa: pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter a glória desta vida, pode ter um bom conhecimento, pode ter tudo, mas se faltar a presença do poderoso, não dá certo, o projeto não é concluído. E Neemias entendia que agora ele precisava dessa graça de Deus na sua vida para ir além e o propósito de Deus se cumprir. Deus pode usar a sua vida. E usava ele porque ele estava disponível. Você está também? Você tem avistado que essa terra está invadida
por dor, por sofrimento, por opróbrio, por dificuldades de entendimento espiritual, de lutas tão grandes que tem batido a porta do coração de muita gente. Estamos andando na terra e tem muita gente escandalizada, tem muita gente querendo voltar atrás, tem muita gente duvidosa, e Deus está perguntando aqui esta noite, aonde está alguém que ainda está disponível para entender, para aceitar a vontade de Deus e dizer: eu também quero entrar nessa guerra, porque tem libertação, tem vida nova, tem um propósito de Deus, e Deus ainda tem um projeto para realizar. Oh, glória! Glória a Deus! O que precisamos de entender, irmãos, é que os grandes propósitos começam com as lágrimas. Aleluia! Né? A tristeza não era o propósito de chorar por tristeza. Ele não estava chorando só por tristeza, não. Ele estava chorando porque ele sabia muito bem que a partir dali, quando ele recebeu a notícia, porque é assim que acontece com as pessoas, recebe uma notícia e fica desesperado e não sabe para onde recorrer, não sabe para onde ir. Mas eu disse outro dia aqui que crente inteligente, ele sabe muito bem onde vem o socorro. O salmista escreveu assim: eu olho para os, aleluia, para os montes, o meu socorro vem do Senhor. É os montes de problema, é um monte de luta, é um monte de dificuldade, é um monte de adversidade, mas quando nós entramos na presença dele, ele responde. Ele é poderoso. E Neemias estava então agora com o sentimento de buscar a Deus, porque toda aquela luta, toda aquela sentença se transformou em combustível para quê? Para ele fazer ou viver o maior momento de restauração que o povo precisava naqueles dias diante de Deus. Então ele vai com toda inteligência. Só que o que ele aprende com toda essa guerra é o que devemos aprender nesses dias, que antes de erguer os muros, aleluia, ele buscou a Deus para que seu espírito se levantasse. Ir para a guerra vazio, ir para a guerra sem munição, ir para uma batalha sem estar posicionado é perder guerra. Ir para a guerra sem estar, aleluia, adequado para entrar no processo, volta envergonhado para trás. Mas se está militando com as coisas de Deus, na presença de Deus, sentindo Ele no comando, vai ser aprovado e vai dar glória a Deus, porque o Senhor é fiel. Oh, glória! Antes de tudo, de se levantar para ir lá fazer o muro, ele começou a olhar para a vida espiritual, não só dele. Ele olhou justamente para o povo. Senhor, tem fome, tem fome. Tem vergonha lá. Tem dívidas e opróbrio, tem. O povo está se esquecendo dos benefícios, tá? Mas o pior de tudo é que eles estão numa condição de pecado ausente da tua presença. E uma das coisas que precisa acontecer é o Senhor me dar graça e combustível espiritual para mim entrar lá e começar a mover o coração daquele povo através do testemunho da tua presença na minha vida, para que os muros sejam concluídos. Irmão, o maior combustível da igreja ainda é a palavra. O maior avivamento que Deus tem para trazer para a nossa vida ainda é a presença dEle para aqueles que dão liberdade. E quando isso não acontece, os muros não se erguem. Glória a Deus. Agora tem uma coisa linda aqui. Ele levantou o seu espírito, sabe por quê? Sabe quando ele começou a sentir isso? Aqui tem um segredo. É quando ele sentiu a dor de alguém que estava sofrendo. Oh, irmão. Aleluia. Quando a gente entende que tem alguém precisando, que tem alguém que quer um abraço, que tem alguém que quer ouvir uma palavra de Deus, que tem alguém que está ali, que a qualquer momento será tirado, a vida vai ser ceifada. Oh, irmão, não tem preço quando você chega primeiro e dá uma palavra antes da morte tragar. Você chega com a palavra de vida, com um renovo, e Deus faz alguma coisa pela vida daquela pessoa. Não tem preço. Mas para isso, tem que sentir a dor.
Porque senão a gente vai ficar embaraçado com o sentimento e o meu problema, e a minha dor, e a minha luta. E o inimigo não é bobo, ele sabe causar esses danos na nossa vida. Para quê? Para deter o nosso sentimento de amor, de responsabilidade por alguém. Mas eu entendo uma coisa: quando nós nos colocamos na brecha para orar, até pelos inimigos, Deus está traçando um projeto novo na nossa vida, porque Ele sabe, Ele entende o processo que nós estamos vivendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o projeto começa com lágrimas, irmãos. Tem que ser pelo alicerce. Só que o alicerce você não está vendo dessa fundação. E foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele foi para a presença de Deus por alguns dias. Jejuou, chorou, falou com Deus, pediu misericórdia pelo pecado do povo. E aleluia, entendeu, aleluia, que somente Deus poderia dar condição para ele se levantar e ir lá, aleluia, falar com aquele povo e concretizar a obra que precisava ser feita. Agora, um dia ele se apresenta diante do rei. Olha aqui o segredo de Neemias. Oh glória, eu acho isso aqui lindo. Ele se apresentou diante do rei e estava triste, mas estava servindo. Mesmo triste, mas estava lá com um copinho, levando na mão do rei. Ele não deixou de fazer o seu trabalho por causa da oposição, por causa da tristeza, porque o sentimento estava batendo a porta do seu coração. Mas tinha uma coisa: o projeto ardia tanto no coração que ele continuou com o propósito, mesmo triste servindo, mesmo triste entregando o copo na mão do rei. O que o vinho significava alegria, triste levando alegria para alguém, triste mas levando alegria para alguém. É a posição que agrada a Deus. Tem hora que você não tem para você, mas quando você abraça alguém, Deus responde e faz algo glorioso. Agora eu fico pensando naquele Salmo de número 37 e verso 4. A Bíblia diz assim, ó: agrada o Senhor do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Ele entrou na presença do rei triste, mas servindo. E quando ele chega diante do rei, o rei observa e percebe assim: não, hoje ele está diferente. Não conversou, está de forma diferente. O rei observou que tinha alguma coisa acontecendo. Imediatamente o rei se preocupou em falar com Neemias, em saber qual era o estado, qual era a condição e o que ele precisava. Irmão, você entendeu o mistério aqui, o segredo? Está triste, mas vai até o rei, porque quando você chega diante dele, ele te entende, ele sabe o que você precisa, ele vê o teu semblante, às vezes não tem nem palavra, mas ele olha para ti e sabe da tua história, sabe do que está acontecendo, sabe do que está passando na tua casa, sabe como você está vivendo esses últimos dias, na presença dele. O rei te conhece e ele sabe como vai tratar a situação, porque ele é Senhor das nossas vidas. Olha que coisa linda. Continuou servindo mesmo triste. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meus irmãos. Aleluia. O que mais ele fez? Estava triste, mas mesmo assim continuou servindo. Isso aqui fala da distribuição do que, irmão? Né? Que nós precisamos continuar servindo mesmo diante das dificuldades. Ele tinha ouvido falar da destruição, né? Dos descasos, do opróbrio, da provação que o povo estava vivendo, de tantas coisas. Mas ele começou também a dar testemunho de Deus. É difícil, é ou não é? Falar coisas boas no momento que você está vivendo um grande aperto. Cantar o melhor hino quando você está passando a maior prova. Adorar quando você está sendo perseguido. A Bíblia vai dizer que Neemias enfrentou isso aqui, ó. Ó, irmão, a Bíblia vai dizer que o caso de Neemias, a luta que ele estava vivendo era tão tremenda, que a Bíblia vai dizer que ele passou por grande dificuldade. O trabalho de Neemias primeiro foi o quê? Ridicularizado e desprezado. Essa foi a primeira, fazendo os muros e alguém dizendo vai cair. Sofreu por causa da oposição, das inimizades.
Porque quando ele chegou lá e começou a erguer os muros, você lembra que até um tempo atrás você passava na rua e alguém te abraçava, te dava a paz do Senhor, não é? E fazia tanta coisa, fazia até um banquete para receber a gente em casa, e hoje a gente passa, eles viram a cara, atravessa do outro lado, por quê? Inimigo. Porque quem ama a obra de Deus, ele abraça. Quem ama a obra de Deus, ele soma. Quem ama a obra de Deus, ele contribui para o crescimento. Aleluia, ele dá valor naquilo que Deus está fazendo, porque sabe quem é que está fazendo. Olha aqui, sofreu por causa da oposição, das inimizades. E sofreu pela atitude do povo. Sofreu por causa das dificuldades internas. Não tinha recurso. Não tinha como levantar a porta, por isso que ele foi lá calcular. É o que a Bíblia diz, vai fazer uma casa sem calcular, não tem jeito. Ele começa a andar naquele lugar e pensar, como vai ser, glória a Deus. E ali começa uma grande perseguição contra a sua vida. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, que quando eles começam a se aplicar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não se incomodou com a perseguição dos inimigos, porque ele sabia que o maior problema, sabe o que era? Acreditar que o inimigo queria colocar terror na vida deles. Tem gente que acredita, o inimigo é muito grande, o inimigo é muito forte, o inimigo parece que vai atrapalhar, irmão, não vai. Aquilo que Deus tem para fazer, não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, não tem nada que vai deter a mão de Deus. Se Ele quiser fazer, vai fazer e pronto, o nome dEle vai ser glorificado. Mas uma das coisas que o adversário queria fazer com a vida de Neemias, é colocar aqui esse sentimento, acreditar e ter medo dos inimigos que estavam provocando a sua vida. Medo, sabe o que significa? Dúvida. É dúvida. Pode vir, Pedro. Mas quando ele começa a andar, o vento fez ele ter medo. Tem gente que está assim, quando ele avista um pouquinho de problema, um adversário na frente, ele fica apavorado, não sabe o que fazer. Ainda bem que Neemias, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto, ele tinha ação, e ele tinha, aleluia, Deus prevalecendo na frente e mostrando a glória dele em meio àqueles acontecimentos. É o que Deus espera da sua igreja nesses dias. Você sente Deus no comando dessa luta? Fica tranquilo. Aleluia. Agora ele usou armas poderosas para vencer o adversário. A Bíblia diz que quando eles estavam trabalhando, por causa da luta com os inimigos, era uma espada na mão e trabalhando com a outra, fazendo o trabalho. Sabe o que isso aqui significa para a igreja? Duas armas que nós precisamos ter ainda esses dias para vencer a oposição que está bem diante dos nossos olhos. Fé e ação. Espada e trabalho, fé e ação na presença de Deus, para que o adversário não prevaleça contra o projeto que Deus tem para fazer na nossa vida. Quem tem medo das críticas não consegue chegar ao fim e concretizar a obra que Deus tem para ser feita. Por isso que eu vou dizer para você, não dá valor em quem está criticando, mas olha para a palavra, glória a Deus, porque ele sofreu por causa das ameaças, mas ele viu também Deus glorificar o seu nome em meio àqueles acontecimentos. Agora Neemias estava fazendo aquele trabalho por quê? Ele sabia justamente que os inimigos estariam diante dele, sabe por quê? Por um pequeno tempo. Por um pequeno tempo. A noite do choro. E já chega a manhã da alegria. Foi só 52 dias. Por isso que eles não entenderam e até ficaram preocupados. Mas como assim? Levantou esse muro em 52 dias? Como levantar o muro, tantas portas quebradas, e esses muros foram edificados? 52 dias, fez mal feito. Vai relar e vai cair, vai nada. Porque quem tinha dado graça, quem tinha dado graça, quem tinha dado sabedoria para aqueles homens trabalhar e colocado união no coração daqueles homens foi Deus. Então uma igreja unida, que está no mesmo propósito, que tem o mesmo sentimento, que trabalha com vigilância, que trabalha para adorar e para servir a Deus, Deus vai permitir o inimigo por um pouco de tempo, mas o mesmo que se levanta vai ter que confessar a glória de Deus e saber que Ele é Deus, que está no comando da nossa vida. Irmãos, então ele sabia que era pouco tempo, os muros já seriam edificados. Neemias não pediu fama, não pediu glória.
não pediu mas deixou um legado importante na sua trajetória. E grandes exemplos para quem quer construir algo nesse tempo na presença de Deus. Sem oração, sem vida com Deus, sem se apresentar diante dele, sem acreditar na sua grandeza, na sua existência. Porque a Bíblia diz assim, que se alguém se aproxima de Deus, precisa crer que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele tem poder para recompensar quem busca. Neemias, ele não tinha dúvida. Deus começou o projeto e era Deus para concluir o projeto. Então essa noite Deus está falando comigo e contigo. Não é fama, não é glória que vai te levar, aleluia, a algum lugar, mas é a presença do poderoso. E ele tinha essa habilidade, porque ele vai para a oração, vai para a santificação, vai pedir perdão dos seus pecados, das suas fraquezas, vai interceder pelo povo que estava caído, e Deus começou a agir naquela luta que ele estava vivendo. Ô irmãos, eu sei que tem alguém aqui essa noite que está lutando pela reconstrução da sua família, por aquele filho, por aquele ente querido, por um projeto que parece que não anda, por algo que está acontecendo, que seu coração tem estado apertado nesses dias. Oh queridos, aleluia, levanta a tua mão para Deus esta noite, diga: Senhor, segura as minhas mãos e me dá segurança, porque foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que fez a promessa, o Senhor é fiel para cumprir na minha vida e fazer algo extraordinário, para mim continuar glorificando o teu nome. Oh, glória a Deus. Ele nos deixa um exemplo aqui, que a reconstrução depende da luta, do compromisso, de uma vida de obediência. Deus, ele não só reconstrói o muro, mas ele também reconstrói o quê? O novo encontro daquele povo com Deus. É aquilo que acontece, irmão, tem que ir lá na cova para alguém ver Deus. Não tem jeito. Tem que passar pela fornalha para sair de lá e alguém ver Deus. Tem que ser vendido como escravo para depois governar. É o processo. Sabe o processo da lágrima? Sabe o tempo de Deus mudando a vida de alguém para algo extraordinário? É a obra que Deus tem, é o projeto que Deus tem. Às vezes o momento é de dor, é de lágrima, é de sofrimento, é de pensar onde está Deus. Mas eu quero dizer essa noite que Ele está acima de tudo, além das estrelas. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, e Ele tem condição de estender a mão esta noite para alcançar a nossa vida. De que maneira? Fé, ação e dizer: Senhor, está a tua vontade. Se estiver acontecendo, pronto, fica tranquilo, descansa o teu coração. O que mais ele deixa aqui, irmãos? Nos deixa um exemplo, que ele não ficou olhando de longe. Aleluia. Não, ele viu o problema, porque tem gente que é assim, pastor. Vê o problema em vez de vir socorrer, abraçar a causa, fica de longe. Mas ele não fez isso. Ele foi lá, colocar a mão. Os meus irmãos vão trabalhar, eu também vou. Tem que limpar o banheiro, eu também limpo. Tem que lavar, eu também lavo. Tem que fazer a visita, eu também visito. Tem que estar mais cedo na igreja para orar, para interceder no culto de oração. Vou estar lá. Por quê? Alguém que está na brecha com decisão, com disposição, com desejo de ver algo acontecer, irmão. Deus, ele se alegra com alguém, mesmo fraquinho, entrando na presença dele, dizendo: não está em mim o poder de vencer, mas eu entendo o processo e sei que o Senhor está no comando para me dar vitória. Oh, glória. Então por que se preocupar com a situação? Não fica olhando de longe o trabalho. Acima de tudo, né? Quando a fé e os trabalhos estão juntos, sabe o que acontece? Não tem muro que não fique edificado. Fé e trabalho. Fé e ação. Oração e jejum. Comunhão. Irmãos, quando tudo isso está acontecendo, Deus está comandando a guerra. Deus está na frente da guerra. Então se preocupa só com essas coisas. É que a gente muitas vezes olha só para a oposição do inimigo. Olha só para os acontecimentos ao redor que traz angústia para o coração da gente. E Deus nos aconselha essa noite não fazer isso.
Diga para o seu problema: você é nada perto do meu Deus. Você é nada perto daquilo que Deus pode fazer na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele então edificou, trouxe o povo novamente para a presença de Deus e viveu momentos maravilhosos com Deus naquele lugar, em ver a restauração. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. E ele venceu isso, mesmo que custou lágrima, perseguição, lutas que veio sobre a sua vida. Mas acima de tudo ele não olhou para a circunstância, mas como um verdadeiro adorador, disponível para servir e para fazer algo para Deus. Ele foi até o fim na guerra e venceu a luta. Agora nós precisamos trabalhar como aquele povo. Eles trabalharam de que maneira? O ânimo era tanto que era a espada na mão e a ferramenta trabalhando na outra. Olha o ânimo. Deus quer ânimo. Deus quer que o povo trabalhe animado, irmão. Aleluia. Trabalhar desanimado, trabalhar reclamando, pede guerra. Não consegue concluir o projeto. Olha aqui, o povo trabalhou animado. Cada um atuou no seu lugar. Não importa, é para limpar, só limpar o banheiro, tá bom. Glória a Deus. É para ficar só na porta, amém. Se é para fazer uma... estou lá. Quando o povo entende esse processo, irmão, é algo tão glorioso. Parece que vai acontecendo assim um ajuntamento. Aleluia, é algo glorioso Deus vai fazendo no meio do povo. Foi isso que aconteceu lá. Cada um atuava no seu lugar. Eles trabalharam dia e noite. Agora a gente vem só 2 horinhas e já reclama. Eles ficaram dia e noite no processo lutando. O inimigo não vai ter poder. E alguém mandando a mensagem: esse muro vai cair. Não adianta você, irmão, não dá ocasião e voz ao adversário. Olha para Jesus esta noite que está aqui falando comigo, com você. Nós precisamos orar, né? Eles não só trabalharam, mas também buscaram a Deus, né? Também oravam a Deus. Precisamos trabalhar e tudo. E mais, viver na dependência do Senhor, né? Mas também orar consciente que tudo depende da bênção de Deus. Aqui também está um grande segredo. É que a gente quer construir grandes muros, grandes obras para Deus, confiando naquilo que a gente tem. Aí é perca de tempo, irmãos. Eu confesso para vocês que a gente vem para cá justamente na dependência desse Deus. Sobe aqui na dependência desse Deus. E sabe que se Ele não fizer, nós não podemos fazer. É por isso que nós viemos aqui essa noite fazer uma entrega. Quem veio fazer isso também na presença de Deus? Pastor, estou numa guerra grande. O pastor perguntou aqui essa tarde assim: quem tem luta? Levanta a mão. Quase que eu levantei até o pé. Quem está sendo perseguido? Quase que eu levantei, usou os pés, não tinha jeito. Mas graças a Deus que tem nos dado vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no comando. Precisamos vigiar. Neemias colocou vigia contra os inimigos. E nesse caminho a vitória é certa. Por quê? Porque o que o inimigo queria fazer, irmãos? Ele queria colocar um obstáculo no avivamento que Deus tinha para fazer na vida daquele povo. Hoje nós temos quem? Sambalat e Tobias? Não. A oposição do mundo. O mundo é contra a gente. A gente anda na contramão do mundo, não tem jeito. Naqueles dias tinha só 2 ali opositores, né? Claro, né? Mas hoje a gente tem um mundo inteiro. Parece que o mundo olha para a gente e diz assim: esse povinho, né? Essa doutrina, esse jeito de servir, esse povo parece que é atrasado. Não tem problema. O importante é nós entender o processo, que é agradando ao rei, é servindo ao rei em minhas tristezas, é passando pelos processos que ele traz avivamento, que ele traz graça, que ele traz vitória. Glória a Deus. O que mais é oposição? Os escombros, que é o pecado que rodeia a nossa vida todo dia. O que mais, aleluia, pode impedir o avivamento? A fragilidade daqueles que cooperam, daqueles que estão fazendo a obra. Se Neemias não tivesse encorajado o povo, era alguém reclamando, fazendo, mas com cara feia, vindo por vir, porque era obrigado para agradar alguém que estava na liderança. Irmão, não é isso que Deus espera da igreja. Deus espera uma igreja voluntária, uma igreja disposta, alguém com decisão para servir, para adorar, para se colocar na brecha e para dizer: eu estou disposto a fazer a obra e Deus concluir o projeto na nossa vida. Agora o que a Bíblia vai dizer aqui?
A fragilidade dos cooperadores impedia esse avivamento, se eles não fossem orientados por Neemias. As ameaças do inimigo também poderiam impedir. A condição para um avivamento que Deus fala para nós aqui, ó. Um trabalho contínuo até o fim. Se Neemias tivesse dado ouvido à voz do adversário, na primeira conversa caía fora. Eu estou aqui no palácio, bebo no copo do rei, bem posicionado, no final do mês meu dinheirinho cai, estou nem aí com quem está passando fome. Estou nem aí com quem está com o muro fendido lá, eu tenho nada a ver com isso aí. Eu nem nasci lá, nem conheço esse povo, nem sei quem é ele, só sei que meus pais nasceram lá, porque ele já tinha nascido no cativeiro, não estava lá. Só que tem uma coisa, a dor, o sentimento de amor, leva a gente, irmão, a entrar em causas tão difíceis, mas tem uma coisa, quando a gente não entra sozinho, aleluia, quando o mestre está andando conosco, nós temos segurança. Vigilância constante. Agora eu vou terminar. Olhar, trabalhar, vigiar são condições indispensáveis para o crescimento do muro. Você quer que a sua vida cresça espiritualmente? Aconteça um avivamento, algo extraordinário na tua casa, na tua família, muro erguido, proteção, porta no lugar, cercado pela providência de Deus, longe dos adversários que vêm para tentar roubar, tentar destruir. Não, você quer essa graça de Deus na sua vida? Trabalho constante, vigilância constante, permaneça no propósito, entenda a promessa, aceite o querer de Deus, se disponha como Ele quer, e não olhe para Sambalat, Tobia, ninguém, oposição nenhuma, mas olhe para o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado, e que dá vida eterna e condição para você vencer a oposição, nesse tempo de batalha. Você recebe esta palavra de Deus? Fique de pé um pouquinho na presença do Senhor. Só para agradecer, irmão. Concluir, quero orar agora por vocês. Levanta a mão assim bem alto. Oh, glória. Oh, glória. Se você não quer falar nada, nem fale. Quer ficar quietinho na presença dele, pode ficar. Só tem uma lágrima a derramar na presença dele, põe agora diante do Senhor. Ele está entendendo o processo. Oh, glória, só que ele não é com os frouxos, com os covardes, com os que voltam. Ele só vai com aqueles que têm fé e coragem e fica na dependência dele. Senhor, estamos aqui, entregamos a Tua palavra e acreditamos, Pai, em algo glorioso que o Senhor tem para fazer no meio do Teu povo. Agora glorifica o Teu nome, Senhor, na vida dos Teus filhos. Dai graça abundante para a Tua igreja continuar, porque afinal, meu Pai, só um ano se passou e muitas coisas lindas e gloriosas o Senhor tem pela frente. Agora não deixa, Pai, os cooperadores fracassar, não deixa, Pai, alguém se acovardar por causa da oposição, por causa da voz do adversário, porque o inimigo tem se levantado, mas encoraja a Tua igreja para continuar Te adorando, Te servindo em oração, em jejum, em santificação, porque as demais coisas o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas. Nos dê vitória, Senhor. Guarda-nos debaixo do Teu sangue. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Senta, irmão, mais 10 minutinhos, passou 8 minutinhos, pastor. 9 horas para o Senhor. Amém? Todos digam graças a Deus. Eu quero chamar aqui na frente, irmãos. Tem 3 pessoas que estão aqui. Você veio essa noite para cá, justamente falando com Deus. Senhor, fala comigo. Olha a minha condição. Você fala assim, isso aqui não é estreito não, Senhor. Isso aqui não é prova não, Jesus. Isso aqui é um funil daqueles assim, ó, bem apertado. Deus me dava a revelação, essas pessoas assim, passando por um vento tão tremendo, irmãos. E Deus tem comandado tudo isso. Deus tem comandado tudo isso. É necessário. Porque tem luta que não vem para matar. Tem lutas pedagógicas que vêm na nossa vida para nos ensinar. Neemias viveu esse processo, mas dentro disso ele adquiriu grandes experiências e pôde provar dos benefícios de Deus. E Deus tem um projeto na vida dessas pessoas, Ele está permitindo esses acontecimentos, mas Ele tem falado contigo, e você sabe justamente o que é que está causando essas coisas que têm sobrevindo à sua vida. E vou te dizer uma coisa, sabe por que Deus está te revelando?
Porque Ele tem um amor muito grande por você. E Ele quer começar algo novo. Ele quer começar algo novo. Aleluia, sabe, Ele virando uma página da sua vida assim, e te dando uma oportunidade. Eu vejo a mão de Deus te acudindo aqui hoje. Grande Deus, lá atrás aquela mulher de óculos. Levantou a mão, vem cá, isso. Vem cá na frente. Eita Deus tremendo. Que processo é esse, Senhor? Que luta é essa, Jesus? Tem dia que para se levantar é uma guerra. A vontade mesmo é ficar deitada. Não vou fazer nada hoje. Um coração angustiado pelos acontecimentos. Só chegando notícia mal, tristeza para o coração e fadiga. Mas Deus quer começar algo novo na vida da minha irmã. Deixa Ele fazer algo na tua vida hoje. Entrega para Ele hoje essa causa que você não pode resolver com as suas palavras. Deixa Deus. Cadê as outras duas? Uma dessas pessoas, irmão, é uma luta espiritual muito grande. Sabe assim, tem hora que você não sabe se você avança ou se volta para trás. Uma guerra. O Senhor te segura pelas mãos aqui agora. Vem aqui na frente, filha. Pode vir aqui. Vai voltar não. Olha o preço que foi pago. Aleluia. Olha o preço que foi pago, aleluia, no Calvário. Aleluia, olha a oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui, assentado entre os príncipes do seu povo. Oh, glória a Deus. Não foi ouro, não foi prata, mas foi sangue que Ele verteu pela tua alma. Permaneça adorando, olhando para o Senhor. Diga para Ele fazer algo na tua vida, porque Ele tem um propósito. Agora tem um irmão que está aqui. É lá na tua casa a luta. Vem cá. Pode vir. Se o Senhor não fazer algo por mim, Senhor, não consigo. Ainda bem que você veio aqui essa noite, filho. Ainda bem que você entrou aqui essa noite nessas portas. Oh, irmão, ele vinha andando para cá. Glória a Deus, eu pude sentir a mão de Deus se estendendo para ele assim como aleluia, como um socorro bem presente nessa aflição que você está vivendo. Pode orar, presbítero. Glória a Deus. Eu quero orar aqui, irmãos. Tem uma pessoa do lado das irmãs que você tem um problema de tireoide. Só que você tem um nódulo formando. E eu queria orar por você para Deus te dar um livramento aqui hoje. Amém? Você quer a vitória de Deus? Esse problema não é só na sua tireoide, não. Vem aqui na frente, senhora. Vem cá buscar o livramento de Deus para a sua vida. Oh, glória a Deus. Deus vai repreender esse câncer que está se formando aí. Deus vai te dar um livramento grande hoje para a irmã glorificar a Jesus. Pode orar por ela, irmãos, pode orar. Oh, glória a Deus. Eu queria orar aqui, irmão, por uma pessoa que está aqui. Esses dias você teve a sensação que você ia perder os movimentos das pernas. Por um momento você teve a impressão que as suas pernas inchou assim tanto, que era grande, era pesada. Essa pessoa, irmão, foi atingida por uma obra de macumbaria, vocês vão entender. Uma obra maligna. E Deus quer te dar um livramento grande aqui hoje. O inimigo queria paralisar você mesmo, é para isso mesmo. Mas o Senhor te livra para a glória do nome dEle. Eu não posso demorar devido ao meu tempo, só quero que os irmãos sejam breves. Aí você teve a sensação que parece que da cintura para baixo não estava normal. Você não ia ter os movimentos normais. Você teve até medo. Eu queria orar por essa pessoa para Deus dar o livramento para você aqui hoje. Vocês creem que Deus liberta? Diga amém. Cadê essa pessoa? Não quer a vitória de Deus? Eu queria orar por você. Amém? Grande Deus, vem aqui, Senhor, eu vou orar pela tua vida. Vem cá. Pode vir aqui. Meu Deus.
Aí o inimigo usa o problema da coluna, usa o problema do intestino, dos fígados, de tanta coisa, mas Deus, Ele vai dar o livramento. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Oh, glória a Deus. Eu quero, irmãos, orar aqui ainda. Bendito é o nome do Senhor. Meu Deus, faz uma obra de libertação, meu Deus, para a glória do teu nome, nome de Jesus. O Senhor me aconselha a orar aqui por 5 pessoas. E Deus manda te dizer assim, ó, para de olhar do seu jeito. Eita Deus. Do jeito da gente, a gente vê um gigante, ó. Hein? Vou para essa guerra aí, vou não. Com o olhar humano, você vê as impossibilidades, igual os espias que foram espiar a terra. Tem gigante, tem muita luta para entrar lá, tem problema. Mas se você soubesse o que Deus tem para você, sabe o que você ia pedir para Deus aqui essa noite? Feche os meus olhos carnais. Feche esses olhos carnais e abra, Senhor, os meus espirituais para mim entender que é nesses acontecimentos que o Senhor vai trazer as experiências. Irmão, Deus vai fazer algo tão tremendo na tua vida e vai te dar tanta graça depois desse processo que você vai ver a mão de Deus. Deus quer te encorajar aqui hoje. Te encorajar. A luta não é pouca não. Não é pequena não, a oposição não é pequena. Se você entender o processo, você vai dar glória a Deus. Vai dar glória. Vai dar glória. Alguém vai ver. Vai passar e vai dizer, mas não era aquele? Só tinha uma bicicletinha velha. Olha, o que aconteceu? De onde saiu essa benção aí? Deus cuida do seu povo. Cadê essas 5 pessoas? Grande Deus, vem aqui, jovem. Vem aqui, meu irmão, vou orar. Glória a Deus. Vou orar pela sua vida. Permanece. Não olhe os obstáculos. Não olhe a impossibilidade. Não olha nada disso. O Senhor diz assim que o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer independente de qualquer coisa. Fica na presença do Senhor. Aleluia, porque Ele está trabalhando. Aleluia, só para ter experiência, para contar lá na frente. Se não passa a luta financeira, não tem o que contar, gente. Para contar prosperidade, cheio, bolso cheio de dinheiro. Ou luta financeira com o bolso cheio de dinheiro. Não. Vai contar que foi curado do câncer, nunca teve um tumor no corpo, não sabe. Mas quando você passa por um processo, aí lá na frente você vai entender. Glória a Deus. Cadê, irmão? Falta 4 pessoas. Deus vai te dar muita experiência. Vem cá, filho. 4 pessoas. Não olhe do seu jeito. Porque você está olhando da sua maneira, está trazendo até enfermidade para o teu corpo. E Deus vai mudar o rumo das coisas. Vem cá, filho. Até enfermidade, irmão. Porque quando a gente olha, né, a circunstância, o medo já deixa a gente fragilizado. Mas Deus quer encorajar. Ainda falta 2 pessoas reveladas pelo Espírito de Deus. Só vou chamar agora, irmão, não posso mais devido ao meu tempo. Glória a Deus. Eu vou orar por essas irmãs que estão levantando a mão. Olha lá na porta, vem cá, irmão. Vem cá. Lá na porta, liga a mão lá atrás. Está olhando só do seu jeito. Eita, meu Deus. Nunca passei um processo desse, Senhor, mas é só experiência. Daqui a pouco vai glorificar e testemunhar. Oh, glória! Vai ter alegria de sair por aí dizendo, eu estava no processo, mas eu recebi providência. Tem mais uma aqui, ó. Não olhe assim, do seu jeito. Porque do seu jeito, você vai ter medo. Vai ter medo. Não vai ficar detido, porque quando Deus tem um projeto, não tem capeta que segura. Mas que causa-se um embaraço, um medo, uma insegurança, atrapalha a vida da gente. Deus não quer isso na sua vida, não. O projeto é lindo. É só deixar Ele fazer a obra. Não quer, não? Mas eu estou com vergonha de levantar minha mão. Já teve vários que levantou a mão lá para trás, mas a pessoa revelada não levantou a mão ainda.
Deixa Deus moldar, deixa Deus trabalhar nessa causa, em causas, tudo que está acontecendo ao seu redor. Oh, meu Deus, não quer vitória? Não, não quer. Eu vou orar pelo irmão também, cadê? Não quer? Jesus amado. Pai do David, vem aqui na frente, irmão. Vem cá, filho. Pai do David, vem aqui na frente receber oração. Grande Deus. Meu Deus. Aleluia. Tem hora, irmão, que o inimigo quer colocar tanta coisa no caminho da gente, para que o seu obstáculo, ser barreira. Mas deixa Deus fazer algo sobre os seus olhos hoje. Você vai ver de forma diferente o agir de Deus. E vai entender o propósito. Fica na presença dEle. Tá bom? Agradeça. Porque Deus já começou o projeto. Ele já começou. Não deixa pela metade, Ele conclui. Tá bom? Entenda o processo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou chamar aqui na frente, ainda já vou encerrar. Meu Deus do céu. Aquele relógio ali não para, pastor. Para não. Não tem jeito da gente derrubar só uns 2 minutinhos ali. Eu vou chamar aqui na frente, irmãos. Meu Deus. Tem hora que Deus permite a gente passar alguns momentos da vida da gente. Oh, glória a Deus. A luta vem, a enfermidade vem. Mas Deus, Ele está cuidando da gente, irmãos. Tem 2 pessoas aqui com enfermidade atingindo os ossos, que só Deus para fazer uma obra na sua vida. E você sabe disso. É muita dor, é muita dificuldade no seu organismo. Lá atrás, pode vir aqui à frente. É muita dor. Vem buscar socorro de Deus hoje. Jesus vai entrar com providência. Cadê outra pessoa que quer a vitória de Deus? Glória a Jesus, quer a vitória, eu vou orar pela tua vida. Essa enfermidade atingindo os seus ossos. Deus quer te dar um grande livramento aqui hoje. Amém? Não quer vitória, não quer. Grande Deus, a irmã ali pode vir na frente. Vem cá, vem. A irmã pode vir aqui, em nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, eu vou chamar aqui o irmão Lucas. Vem na frente, filho. Vai passar pelo vento, mas Deus vai passar contigo no vento. Fique em paz. Descansa o teu coração no Senhor. Ele vai passar contigo. Vai passar contigo. Ele vai passar contigo. Glória a Deus. Ele vai dar vitória. Ele é Senhor. Meu Deus, eu creio na obra das tuas mãos, Senhor. Livra, meu Deus, para o testemunho do teu nome. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou parar devido ao tempo, mas Deus está nos abrindo uma grande porta, viu, queridos? Eu espero em Deus. Foi um ano de batalha, foi um ano de luta, foi. Faltou prova não, viu, irmãos? A gente está de longe, só o corpo, mas em espírito a gente está bem perto. E a gente sabe muitas vezes que rola muita lágrima, porque é o início do propósito, né, irmão? Não tem um propósito, um começo sem essas lágrimas. Foi o que aconteceu com Neemias. Se não fosse as lágrimas, não tinha reconstrução, não tinha avivamento, não tinha o povo sendo edificado. Às vezes é o caminho que Deus usa, mas o importante é nós saber que a gente não está só. Eu confesso para vocês que, como dispenseiro, tem dia que a gente está preocupado. Mas o que alegra a gente é saber que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Fique de pé, queridos. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade que é nos dada. Irmãos, de coração, Deus abençoe. Os irmãos de Suzano estão aí, presbítero Osmar, né? Presbítero, né? Que veio, disse assim, pastor, amanhã eu vou estar aí com os irmãos. Fico feliz de ter vocês aqui. Ainda os irmãos lá de Ponta Grossa com a gente. Não é mais Timbó Grande, agora é, Canoinhas, aqui com a gente. Ainda tem irmãos aqui lá de Curitiba com a gente. Eita, glória a Deus. Moarama. Olha que benção, pastor. Glória a Deus. Fiquei feliz que vocês não foram embora. Esperaram a sobremesa, né? Porque foi tanto pão à tarde, ontem, da tarde, à noite. Eu disse para os irmãos assim, hoje, agora à noite, uma sobremesinha, né? Deus abençoe. Palmas de vitória louvando a Jesus.